controle, tudo é permissão de Deus, né? Nós sabemos que tudo é permissão de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor é dono de todas as coisas. No Cântico de Ana você vê que Deus, que ela fala, que ela afirma que Deus dá a vida, Deus tira a vida, Ele tem poder sobre todas as coisas. E muitas vezes o homem sofre, né? Do que? Lá no livro de Cânticos, né? No capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 37, diz assim a palavra de Deus, e ela se confirma. Olha, eu amo a palavra de Deus porque tudo que está escrito é confirmação do que nós estamos vivendo, do que nós passamos. Você pode comparar, porque ela é fiel e verdadeira e ela se cumpre nas nossas vidas. E lá está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? O homem vivente se queixa dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. E a palavra de Deus que eu gostaria de ler esta noite se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, um capítulo muito conhecido por todos, né? Temos também o exemplo, né, de Jó. Antes de ler, eu gostaria de fazer um breve comentário. Jó, né, quanto ele sofreu. Mas, lá no capítulo 1 de Jó, está escrito assim, ó. Para Satanás entrar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus. No capítulo 1, no versículo 6 diz: e vindo um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, né? E Satanás, para entrar na vida de Jó, ele teve que pedir permissão. E por que Deus permitiu? Porque Deus conhecia a integridade de Jó. Deus conhecia que ele era íntegro, que nada mudaria assim a sua conduta diante de Deus. Jó realmente era fiel. Então, mas ele não entrou sem a permissão, né, de Deus. E muitas vezes também tem a permissão do homem, né? Porque nós temos livre escolha, escolher o caminho que nós devemos seguir. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. E muitas vezes nos enganamos. Aquilo que parece ser bom acaba sendo mal. Então, nós temos que orar também pelas nossas escolhas nas nossas vidas, para que nós não venhamos errar na hora de escolher o caminho que nós devemos seguir, a decisão que nós devemos tomar. Aqui no livro de Crônicas, no capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 12, né? Porque muitas pessoas lê mais o 14, né? Que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a sua terra. É um versículo que muitos conhecem. Mas o versículo 12 diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão, ele ouviu a oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Olha só, essas coisas, né, ruins que muitas vezes acontecem, é permissão de Deus. Deus diz assim, ó: se eu cerrar os céus e se não houver chuvas, Ele é dono de todas as coisas. Ele pode cessar a chuva, Ele pode mandar a praga. É Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas. E nós, qual é a nossa posição? É de estarmos na presença do Senhor. O Salmo 91 diz:
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que bom, que maravilhoso é estar na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, protegido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui diz a palavra de Deus: se eu cerrar os céus, se não houver chuvas, né? E aí, qual é a solução? Mas o Senhor continua. E aí que ele fala, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é hora, agora é hora. O Senhor permitiu que viesse essa praga, né? Essa enfermidade que assola, que propaga rapidamente entre os homens, né? Que mata milhares de pessoas. Deus permitiu, é permissão de Deus, sim. Não adianta falar que não é, porque é. E aí diz assim a palavra de Deus: tem a solução, né? O homem pode assim lutar, ter os seus cuidados. É muito correto, nós devemos ter os cuidados, nós devemos obedecer o que estão mandando aí, fazer a conduta, como conduzir para não contrair essa enfermidade. Nós devemos sim obedecer, mas está escrito assim a solução, o remédio. E se meu povo, né, nós somos o povo de Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É hora de nós humilhar, é hora de nós orarmos e buscar a Deus e se converter dos maus caminhos. Quantas pessoas têm desistido na caminhada do Senhor? Nós vemos aí quantas pessoas, né, eu não gosto de dizer a palavra desviado, mas distanciado dos caminhos do Senhor, que não estão mais na presença de Deus, que muitas vezes conheceram a Deus, né, tiveram o prazer de sentir a presença de Deus, mas que desistiram no meio do caminho por causa de lutas, né, por causa de muitas coisas, acabam desistindo do caminho do Senhor. Mas agora é hora, né, de se converter dos seus maus caminhos. A palavra do Senhor diz que se confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração, seremos salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então há necessidade de confessar que nós erramos, de reconhecer que somos pecadores e que nós necessitamos do perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora de se converter, de voltar, de retornar à presença do Senhor. Talvez você esteja distante dos caminhos do Senhor e muitas vezes você assim pode. Eu não quero que você tenha medo dessa, posso chamar assim, uma praga, né? Uma enfermidade que tem assolado milhares de pessoas. Talvez você esteja com medo, mas ainda é tempo, né, de buscar a Deus, de se converter dos seus maus caminhos. Diz a palavra de Deus, isso que eu citei não é de mim, está escrito na palavra de Deus: se confessares com a tua boca e creres no teu coração. Então há um momento de você não olhar para o defeito do mas eu não vou lá naquela igreja por causa do pastor tal, por causa do fulano de tal, por causa do irmão tal. Olha para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. É Ele que tem poder para te dar a vida, para te tirar a vida. E outra, é necessário estar na presença do Senhor, sim, porque o Salmo 91 não é para qualquer um. Não adianta você abrir a Bíblia no Salmo 91, deixar em cima da mesa, ou em cima da estante, ou no lugar de destaque da tua casa, pensando que aquele salmo vai se cumprir na sua vida. Sim, a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, é real, a palavra de Deus, ela se cumpre mesmo na nossa vida. Mas preste bem atenção, né, no Salmo 91, aquela oração poderosa, que Deus vai nos livrar de todo mal, que mal algum chegará à tua casa, na tua tenda. Mas observe o primeiro versículo:
O primeiro versículo ele já inicia. No Salmo 91, o primeiro versículo inicia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aquele que se refugia em Deus. Se você ainda não faz isso, se você ainda não se refugia em Deus, abra o seu coração hoje, receba Jesus, aceita Jesus como Salvador da tua alma. Ou se você está distanciado dos caminhos do Senhor, olha, hoje, irmã, hoje eu quero voltar para o Senhor. Você faz uma oração por mim? Faça uma oração por você. E você volta, retorna à casa do Senhor, porque o Senhor está de braços abertos para receber aqueles que querem buscá-lo de coração. Ainda há tempo, enquanto está vivo, ainda há esperança, porque Jesus é a fonte inesgotável de esperança, é a fonte inesgotável de fé. Então ainda há esperança para aqueles que estão distanciados dos caminhos do Senhor. Não importa o seu pecado, o que você cometeu, né, ou o que você não cometeu, apenas se distanciou, mas reconheça que todos nós naturalmente somos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, nos escolheu para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Então abra o seu coração e receba Jesus. Hoje, é hoje. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. É a porta do seu coração. Abra o seu coração e receba Jesus. Se você está com medo dessa praga, dessa coisa horrível, né? Lógico, tomando cuidado, lavando as mãos, higienizando, né? Ficando em casa, é muito importante isso. É muito bom, mas o bom mesmo é entrar na presença do Todo-Poderoso, o Deus invisível, mas real, aquele que você não pode ver com os olhos, mas pode sentir no seu coração, se você buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma. É esse Deus que eu estou falando, o Deus que nós não podemos ver com os olhos, mas que nós buscarmos, nós podemos sentir. Nós choramos na presença do Senhor, nós clamamos e nós sentimos dentro do nosso interior a presença do Senhor. Ela é real, e a palavra de Deus, eu torno a repetir, ela se cumpre em nossa vida. Olha, se o homem queira ou não queira, esta é a palavra de Deus e pronto, acabou. Não tem conversa, não tem assunto, porque, olha, você pode ter todos os cuidados. Eu conheço pessoas que têm toque de limpeza, mas nada que ela faça, toma não sei quantos banhos por dia, lava a mão toda hora, tudo que ela faz não pode escapar das mãos do Todo-Poderoso. Da praga, que ela não pode se livrar da praga. Por que ela não pode se livrar da praga? Porque ela não está no esconderijo do Altíssimo. Não adianta, tem que habitar no esconderijo do Altíssimo. Existem dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho da salvação é Jesus Cristo. Se você quer, se você não quer, ela continua sendo. Agora, o caminho que você escolher depende de você, depende de mim, depende de nós. Nós temos que fazer as nossas escolhas, ou aceitar Jesus ou não. Não é uma religião, é aceitar Jesus. Olha só o grande exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo na nossa região. Essa praga, dessa enfermidade, está segurando todo mundo em casa e fechando as igrejas. A igreja somos nós, não tem como fechar. A palavra de Deus está na minha boca, está no meu coração. Então não tem como fechar a igreja. Como que vai fechar? Eu só se me matar. E se para me matar, meu filho, é só se o Senhor permitir. Como permitiu na vida de Jó, e tirou todas as coisas de Jó, mas o Senhor falou, mas na vida dele você não toca.
Então Satanás não teve poder de tocar na vida de Jó. Por que Satanás não teve poder de tocar na vida de Jó? Deus não permitiu. Deus é o dono da vida. Então não precisa de temer essa praga, essa enfermidade. Não precisa. Faça tudo o que você tem que fazer. Ficar em casa, lavar as mãos, né? Não entrar em contato com muitas pessoas. Mas acima de tudo, busque a Deus. Acima de tudo, busque a Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias de Deus, elas duram para sempre. Deus é misericordioso. Talvez você diga, irmã, para mim não tem jeito. Eu bebo muito, eu fumo muito, eu me drogo, eu sinto prazer nisso. Não tem problema. O Senhor está batendo na porta do seu coração. Permita Ele entrar e fazer morada na sua vida. Não é assim uma historinha qualquer a Bíblia Sagrada. Não é uma historinha qualquer. É a palavra de Deus viva e eficaz. Olha, para você que não acredita na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus foi escrita por 40 homens. Porque Deus ia usar quem? Ia usar o homem. Semelhança dele. Nós somos semelhança de Deus. Por isso que Deus usou o homem para escrever a Bíblia. Em 40 anos, né, foram 40 escritores em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Por isso que eu acredito na Bíblia. E porque também é a evidência da sua palavra. A evidência. Muitas vezes eu mesmo via aquele de Provérbios, aquele versículo que eu citei, de que se queixa, pois o homem vivente se queixa dos seus próprios erros. Eu mesmo vi na minha vida, eu cometendo erros e pagando e recebendo o mal pelo erro que eu tinha cometido. E é assim a nossa vida. Nós vamos vivendo. Mas Jesus é a fonte inesgotável de vida. É a fonte inesgotável de esperança. No livro de João, diz que a palavra de Deus diz que o Senhor, hoje, o Senhor Jesus Cristo, aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, aquele que deu seu sangue, né, ali, carmesim, para que nós fosse redimidos dos nossos pecados. Ele hoje é o nosso advogado diante de Deus. Mas chegará o dia em que ele será o justo juiz. E esse dia tudo comprova que está chegando. Nós estamos vivendo as últimas horas na face da terra. O juízo de Deus está para se cumprir. Então nós temos que nos preparar. Nós temos que nos achegar mais perto de Deus. Nós temos que ficar mais pertinho de Deus. Não é tempo mais de brincar, não é tempo de discutir, de querer falar bonito, né? Não é tempo de nada. É tempo de dobrar os joelhos e se converter verdadeiramente a Deus. Uma conversão verdadeira. Uma presença constante na nossa vida. É tempo de nós orar, de nós buscar a Deus, de nós adorar a Deus, aquele invisível, não como você vê esse microfone, ou como você vê essa Bíblia, mas que você possa senti-lo no seu coração. Abra o seu coração aonde você estiver. E se você já é cristão, como eu estava dizendo naquela hora, que nós somos a igreja do Senhor. Hoje eu estou fazendo um culto a Deus, estou prestando um culto a Deus. Em casa, né, no quintal, no quarto, né, nós podemos prestar um culto ao Senhor.
porque nós somos a igreja do Senhor. Não é aquela parede, aquele... Nossa, eu estava vendo na internet umas igrejas tão bonitas, um sofá muito chique, assim, umas coisas muito sofisticadas. Mas ali não é a igreja. A igreja somos nós. Ali é um lugar bonito, confortável, né, para as pessoas se reunir na presença do Senhor. Mas a igreja somos nós. Nós vamos buscar a Deus, vamos continuar. A igreja não vai fechar. Vai fechar o templo, né, o prédio, mas a igreja não. Nós não podemos nos calar diante de um Deus tão vivo, tão poderoso. Nós não podemos nos calar. Nós temos que, olha aqui, ó, tem vários louvores, louvores da harpa cristã, louvores espirituais, em que nós podemos oferecer a Deus. Que muitas vezes nós não temos dizemos assim: Senhor, o que eu posso te oferecer? Oferecer louvores, porque o Senhor diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer misericórdia. O salmista no Salmo 51, versículo 17 diz que o Senhor, Ele quer misericórdia e não sacrifício, porque muitas vezes a pessoa oferece um sacrifício, se torna um sacrifício de tolo. Mas o Senhor, Ele quer o nosso coração aberto na presença de Deus, uma compreensão, né? Nós amarmos o nosso irmão, mas compreender que ele é falho. Você já pensou você chegar numa igreja, numa reunião, e você encontrar uma pessoa que fez alguma coisa por você? Então, que nós possamos ter a compreensão e saber que ele também é falho, é sujeito à falha, e conseguir perdoar o nosso irmão. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa estar na presença do Senhor. Aqui no capítulo de Crônicas, se você puder ler em 2 Crônica, conta a história do Salomão. Salomão é um líder, né, do povo de Deus, o rei Salomão, né, que é considerado um líder. Ele fez uma oração tão intensa pelo povo. Nós temos que fazer oração pelo povo. Orarmos um pelo outro. Orar para aquele que está fraco, aquele que está caído, aquele que está desviado, aquele que está sem forças para lutar. Nós temos que orar. E o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o ancião, ou seja, que título que for, que está na frente do trabalho da casa do Senhor, ele tem como Salomão, fazer como Salomão. Olha, tem Esdra também orou pelo seu povo. Tem vários exemplos na Bíblia que diz que orou, né? O que está na frente do trabalho orou e Deus ouviu a oração. Aqui no capítulo 6 todinho é a oração de Salomão pelo povo. Olha, tem um versículo muito interessante no capítulo 6 que diz assim, ó, quando Salomão dizendo, né, na oração extensa que ele fez, foi uma oração muito grande: quando pecarem contra ti, Senhor, não o homem, porque não há homem que não peque. Olha ali, reconhecendo a fraqueza do homem. Então, pedindo para que o Senhor perdoe o povo. Então nós devemos orar também para que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe o pecado do povo. A oração dele foi tão intensa que já no capítulo 7 mostra, né, que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Tão intensa que foi, e tão de coração que foi a oração de Salomão. E é assim que nós devemos fazer: orar, buscar a Deus por todos, né? Para que o Senhor venha livrar, para que o Senhor venha abençoar e, acima de tudo, perdoar os pecados dos homens, de todos nós, meu, o de vocês, de todos que estão ouvindo, para que o Senhor venha nos perdoar, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Porque eu, por exemplo, não quero ficar no segundo arrebatamento, eu quero ir para o primeiro arrebatamento, em nome de Jesus, porque eu não quero passar pela grande tribulação. Se hoje está difícil com o coronavírus, imagine naquele dia,
da grande tribulação. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe e que todos tenham a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco estaremos orando e confirmando a palavra do Senhor juntamente conosco. Amém? Que Deus abençoe.